Se você não estava no buraco há 4 anos atrás, provavelmente você se esbarrou com o termo backrooms, em TikTok, sites, fórum, por aí vai. E hoje, finalmente, depois de muito tempo, a gente vai poder conferir esse novo filme da A24. Eu fui convidado pela Imagem Filmes, que é a distribuidora do filme Backrooms aqui no Brasil, pro Spoiler Night, né? É um dia que a gente assiste antes do público geral, pra gente ter acesso ao filme e gravar os conteúdos aqui pras redes sociais. Eu confesso que a minha expectativa estava muito alta em relação ao filme Backrooms, mas antes da gente entrar na análise de fato, se você caiu de paraquedas aqui, eu vou me apresentar e te explicar o conceito de Backrooms. Muito prazer, meu nome é Ramon Carneiro, tenho 26 anos, eu sou do Rio de Janeiro e produzo conteúdos para redes sociais. E aqui no Primo e Pipoca a gente vai falar muito sobre filmes e séries. Ramon, vamos lá, o que é Backrooms? Se você já entende o conceito, aqui na tela vai estar mostrando a minutagem, caso você queira pular e ir direto para minha crítica. Mas Backrooms começou com histórias dentro de chans, né? 4chan, sites, fóruns, onde as pessoas falavam que abriu uma porta, estava numa backroom, ou então entrou dentro de um lugar e estava dentro de uma backroom, mas o que é uma backroom por si só, né? Backroom é um não lugar, tanto que é o subtítulo, né? Que dá a entender, alguns têm a interpretação que é um universo paralelo, outros falam que é o seu subconsciente, mas Backroom, a estrutura física dele é como se fossem corredores amarelos com luz iluminada, carpete antigo, luz piscando, um zunido, e ele é dividido em níveis. Imagina um prédio, né? E ele é extremamente infinito, tanto na forma horizontal quanto na forma vertical. Então você vai andar por dias horizontalmente e vai ter corredores e corredores vazios. E como se fossem corredores de escritório, tá? E verticalmente você vai descendo os níveis. Quanto mais profundo os níveis, mais o backroom ele vai se descaracterizando. Tá vendo aqui o meu quarto? Vamos supor que ele seja o primeiro nível. No segundo nível, o abajur some. No terceiro nível, o monitor some. No quarto nível, a porta some. E por aí vai. Agora que você já entende o conceito de backroom, vamos lá para a nossa análise. O filme ele acerta em cheio pelo fato de já começar tenso. A gente começa num formato found footage. E o que seria found footage? É como se fosse uma imagem perdida. Alguém gravou alguma coisa e perdeu a câmera e alguém achou. Então a gente está vendo o que está sendo gravado por um certo alguém que a gente sabe que daqui a pouco vai de base. E ele começa a situar a gente já mostrando dentro de uma backroom. Eu tava com outros criadores de conteúdos do meu lado e a gente ficou na ponta da poltrona, porque o filme começa de uma forma extremamente intensa. Vai puxando a sua atenção, vai te trazendo uma tensão. A trilha sonora aqui é um acerto muito bem dado e parece que é um som de sintetizador e ao mesmo tempo que a trilha sonora vai subindo, a ambientação também sobe. Então você consegue escutar o som das backrooms, porque sim, as backrooms emitem som como se fossem lâmpadas fluorescentes que se esforçam para ficar acesas. O protagonismo ele é dividido entre duas pessoas, tá? Um homem, uma mulher, um paciente e uma terapeuta. A gente conhece o Clark. O Clark ele é paciente da doutora Mary Klein. E aqui a gente vai entender um pouco da relação deles, onde o Clark ele foi expulso da sua própria casa pela sua mulher, pela Bárbara. E como o Clark é expulso de casa, ele vai acabar morando dentro do trabalho dele. Ele é dono de um galpão onde vende móveis para casa. Então cama, sofá, cadeira, mesa, tá tudo ali. E aí, até que um momento, ele percebe que a conta de luz desse galpão dele tá vindo muito alto, né? O eletricista vai lá e ele vai, junto com o eletricista, abrir o disjuntor, né? O PC, né? A gente chama de PC de eletricidade. E aí, ele fala, gente, mas eu sempre apago as luzes quando eu vou dormir, eu sempre apago as luzes quando a loja fecha. E aí o cara, tá, mas essa energia tá vindo de algum lugar, porque, né, tá estranho isso daí, até que tem um disjuntor ali debaixo desse PC de luz que o cara fala, olha, só tá colocado aqui, parece que foi colado, vida que segue. E aí, quando ele começa a fazer terapia com sua terapeuta, a gente entende um pouco mais da relação com sua ex-mulher. Ele foi expulso de casa, não se fala o porquê, mas já entender que ele tem um ressentimento por ser o provedor dessa casa. A mulher dele teve a faculdade financiada por ele, ele agora parece que é pai, ou ele quer ser pai, a mulher quer ser mãe, isso não fica muito claro no filme.
E ele fala, olha, se você fica em casa hoje é porque eu te sustento, eu sou o provedor. E nesse meio tempo a gente acaba conhecendo um pouco da Mary, que é a terapeuta do Clark, e também mostra um pouco da vivência dela, que teve uma relação extremamente abusiva com a sua mãe, por não permitir que ela saísse de casa na infância, né? Você vai ver que a casa dela é toda tampada, isso daqui não é um spoiler, pode ficar tranquilo, na parte de spoiler a gente vai falar aqui. E você vê que ela tem uma relação de codependência com a sua mãe. Como o Clark mora dentro desse galpão, né, ele fica vendo televisão ali até que as luzes começam a ser afetadas e ele vai até o subsolo para entender um pouco mais sobre aquele PC de luz. Ele acaba desligando todos os disjuntores e assim que ele está subindo para a escada, ele vê uma frestinha e acaba tendo acesso às backrooms, né? E é aí que entra a nossa subtrama. Vamos lá. As backrooms aqui nesse filme, e agora sim a gente pode entrar um pouquinho no campo dos spoilers, não tem muito spoiler, mas eu vou precisar falar. As backrooms aqui parece que é o subconsciente de cada pessoa que entra dentro dela, né? Como nas chans e nos fóruns eles falam, né? É mais como se fosse uma Silent Hill 2.0. Aqui o seu medo ele acaba tomando forma, só que de uma forma menos detalhada, porque algo que te aterrorizava há 10 anos atrás, hoje em dia não te aterroriza. E é muito sobre isso. Então, cada nível parece que é mais o seu subconsciente, tanto que, depois de um tempo, a psicóloga do Clark acaba entrando na backroom. Como é que ela entra? Não vou te falar, mas ela acaba entrando dentro dessa backroom e, a primeiro momento, quando o Clark entra, ele tem a visão de uma coisa, e quando ela entra, ela tem a visão de outra coisa. Então você vê que a backroom, ela acaba sendo moldada dependendo do seu subconsciente. Aqui também é explorado alguns níveis, tá? Então tem cenas maravilhosas, a fotografia desse filme arrasa de uma forma esplendorosa. Tem momentos que aparecem as pool rooms, né? Que são aquelas backrooms onde tem piscina, muita água. Isso daqui é explorado. Tem backrooms de vários andares, de mais de 100 andares. E se você tá indo com expectativa de acontecer muita coisa, trazer muitas respostas, abaixa o seu nível de expectativa, porque backrooms aqui faz a mesma coisa que a creepypasta fazia. Ela te traz mais dúvidas do que respostas, só que quando eu saí da sala de cinema eu fiquei assim, gente, eu não gostei do filme. E eu comecei a escrever a crítica pra gente postar nas redes sociais. Eu comecei a pensar no filme e fui conectando as coisas, e agora que eu cheguei em casa, eu tô pensando, gente, eu gostei do filme sim, tá? Então Backrooms vai ser um filme que vai te trazer muitas perguntas e você que vai ter que juntar as respostas. E agora sim é o nosso momento de spoiler, que eu acho um momento extremamente decisivo pra saber se você deve ir ou não nos cinemas. Então vamos começar. Primeiro ponto de tudo, sim, você deve ir no cinema para conferir Backrooms, porque não importa o que eu diga aqui, você precisa ter a sua própria experiência. E agora sim, com esse momento de spoiler que a gente pode falar, gente, eu realmente saí do cinema pensando assim, eu acho que eu queria uma resposta, sabe? Porque o filme, realmente, ele te entrega muitas perguntas, muitas dúvidas, monstros, e você fica, tá, mas esse monstro realmente existe? Esse monstro é um monstro de uma dimensão paralela? Esse monstro é do subconsciente dele? É um medo de infância? E agora a gente vai poder falar um pouquinho mais sobre isso. Backrooms parece que é uma estrutura mental. Então, conforme os níveis vão abaixando, vai se descendo o seu subconsciente e vai se aprofundando. O nosso subconsciente, segundo alguns psicanalistas, inclusive eu levei um amigo que é psicanalista, ele diz que o seu subconsciente, ele guarda informações que a sua consciência em si não tem ciência. Por exemplo, você tem medo de sapo. Você não sabe porque você tem medo de sapo, mas o seu subconsciente sabe. Só que tem uma questão. Quanto mais profundo está, menos detalhado ele vai ser. Então lembra que eu falei lá no início do vídeo, quanto mais profundo o subconsciente é, menos detalhado ele vai ser? É exatamente isso. Os seus medos, os seus anseios, eles vão ser menos detalhados, mas você sabe que eles existem. Da mesma forma que quando o Clark entra no Backroom e a primeira coisa que ele se depara é o amontoado de consequências da vida dele, né, de mal escolha, que é representado pelo conglomerado de poltronas, cadeiras e afins, esse é o Backroom dele. Mas quando a Mary entra ali, o Backroom dela tá pleno, tá vazio. Não tô dizendo que ela é uma pessoa extremamente bem resolvida, mas você vê uma certa clareza. E um ponto muito interessante que eu sempre vejo nos filmes e você precisa ter esse momento de reflexão é por que aquela cena ali foi colocada? Será que ela foi colocada de forma
gratuita ou ela tem um propósito. E assim que o Clark entra a primeira vez, que é mostrado pra gente todo o circuito que ele faz dentro da Backroom, mas quando ele entra e sai, ele pega uma cadeira para sentar e refletir. Então a gente precisa entender que ele pegou alguma coisa do subconsciente dele e trouxe para fora. E ao mesmo momento, ele ficou viciado em estar dentro do subconsciente dele. Tanto que quando tem lá aquele momento de discussão que ele acaba sequestrando a Mary e coloca ela amarrada na mesa para fazer um processo de encenação que era uma coisa que ela já fazia na terapia, ele fala, talvez eu quero estar nessa bagunça, e ela fala, pode ficar, sabe? Às vezes o seu sentido de vida é fazer parte das suas próprias mazelas. Você já teve contato com certeza com uma pessoa que sempre está envolta a problema. Para ela é um tesão estar envolvida com problema, ela sempre quer estar mal resolvida. E a Mary fala, talvez para você faça sentido você viver nesse caos, mas para mim não faz. Então pode viver aqui, mas me liberte. Uma coisa também que é muito importante a gente pontuar é quando o eletricista vai lá mostrar para ele sobre o gasto de consumo de energia. Eu acabei falando, né, com um amigo, a gente acabou trocando muitas mensagens. Eu falei, amigo, isso faz muito sentido na vida de subconsciente e consciente. Talvez você gaste energia para uma coisa que você nem tá vendo. Entende? Então, assim, a Backroom estava consumindo toda a energia, toda a demanda dele, as luzes piscavam, fazia barulho, porque ele estava demandando toda uma energia, todo um esforço para um lugar que já estava resolvido, que já estava no subconsciente dele. Backrooms é um filme que não se explica, então ele pode ser o seu subconsciente, uma dimensão paralela, ou até a ressonância magnética, que o filme chega a flertar com isso. E no final de tudo, a gente tem a nossa Mary, que fica lá, presa no Backroom, porque talvez o momento caótico dela também é um momento de se acolher. Se você gostou dessa crítica, eu peço que você me siga em todas as redes sociais, e quando eu falo todas, eu quero dizer só o TikTok e o Instagram, com o mesmo arroba Primo e Pipoca. Lá tem um resumo mais curtinho de Backrooms para você poder atiçar, e lá eu também falo sem spoilers. Muito obrigado por assistir e até o nosso próximo vídeo. Não se esqueça de se inscrever e curtir esse vídeo e, claro, deixar o seu comentário. Tchau, tchau!